Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós faremos a nossa revisão de produção textual e nós vimos os tipos de texto. Então, nós vamos dar uma revisada no que são os tipos de texto e nos dois tipos de texto que a gente trabalhou, que foi a narração e a descrição, certinho? Então, vamos lá. Tipos de redação ou tipos de texto. Tudo que se escreve recebe o nome genérico de redação ou texto. Existem diferenciados tipos de redação: descrição, narração e dissertação. Quando eu falo em tipo textual, eu estou me referindo à estruturação. Os textos têm elementos e esses elementos fazem com que eles se encaixem em uma dessas definições aqui. Então, quando eu estou falando de tipo textual, é diferente de gênero textual. Quando eu estou me referindo ao gênero textual, eu estou me referindo à função que aquele texto exerce dentro da sociedade. Por exemplo, as fábulas existem para dar um ensinamento moral. Aqui, quando eu estou falando de tipo textual, eu quero falar de outra coisa. Tipo, as fábulas se encaixam dentro do tipo textual narrativo, ou seja, elas possuem personagem, elas possuem narrador, elas possuem tempo, espaço. Aqui eu estou falando de uma questão mais estrutural e não uma questão mais social. Então, a grande diferença de tipo de texto para gênero textual é essa. Vocês precisam compreender para não trocar aí as nomenclaturas. Então, vamos dar início. É importante que você consiga perceber a diferença entre elas, entre os tipos de texto. Nós temos descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo, expositivo. Enfim, existem vários. Por enquanto, a gente vai se ater ao narrativo e ao descritivo. Então, vamos lá. Vamos só ler aqui as definições de todos eles. A descrição, que é um tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Se eu quero descrever, por exemplo, essa xícara, minha xícara, eu vou dizer que ela é preta, que ela é branca por dentro, que ela tem asa pequena, que ela é pequena, pelo menos pra mim, tomo muito café. E, enfim, essa é a descrição. Eu tenho um objeto e eu digo as características que eu consigo visualizar nesse objeto. Nós também temos a descrição que é mais subjetiva, que é a sua visão sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, se você quer descrever o amor, você diz que o amor é fogo, que arde sem se ver, ferida que dói não se sente. É a sua visão acerca do amor. É mais subjetivo. Alguma pessoa pode ter uma visão diferente sobre o amor. Então, nós temos aí esses dois tipos. A descrição é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar envolvendo certos personagens. Na narração, você precisa de um fato, que é uma ação, um acontecimento. E esse acontecimento, obviamente, precisa acontecer com alguém, não necessariamente pessoas. Como nós já vimos, algumas histórias tem objetos como personagens, ou tem animais como personagens, enfim, ou seres imaginários, não importa. Mas precisa ter alguém que realize aquilo em algum lugar, em determinado tempo. Então, a narração é uma contação de história, uma história. A dissertação é o tipo de composição na qual expomos ideias gerais, seguidas de apresentação de argumentos que as comprovem. A dissertação é um tipo de texto que vocês não vão ter contato por agora, no momento. Ele é mais para os anos finais do ensino fundamental, mas nós falaremos um pouco sobre. A dissertação é quando você tem que defender uma ideia.
Por exemplo, se você tem que falar sobre a fome no Brasil. Qual a sua opinião sobre a fome no Brasil? A minha opinião sobre a fome no Brasil é que os governantes deveriam colocar ela como prioridade dentre todos os assuntos existentes no país. A problemática da fome deveria ser resolvida com a maior das prioridades. Então, essa é a minha opinião sobre a questão da fome no Brasil. Então, eu defendo essa minha opinião. Como é que eu defendo essa opinião? Colocando argumentos que validem essa minha opinião. Por exemplo, eu citei algumas pesquisas que eu li que disseram que mais de 10% da população brasileira ainda passa fome, etc, etc. Esses números aqui, eles são imaginários, viu? Eu tô só exemplificando para vocês. Então, a dissertação é isso. A exposição é quando você também vai informar sobre algo, só que você vai só informar. Você não vai argumentar, você não vai pôr ali a sua opinião. Você vai escrever algo e vai dizer as nuances daquilo. Como, por exemplo, se eu quero falar sobre um monumento. O monumento da Águia foi projetado por fulano de tal, e conto a história. Eu só exponho a história ali do monumento da Águia. Eu não dou minha opinião sobre o monumento da Águia, se eu acho interessante, se eu acho desinteressante, nada do tipo. Eu só exponho as informações sobre o monumento da Águia. Não é uma descrição, porque eu não vou falar só das características do monumento da Águia. Eu vou falar a criação, a origem, o porquê de ter existido, etc, etc. E a injunção é a instrução sobre como realizar uma coisa. São os textos que lhe ensinam algo, ou que ensina você a fazer algo. Por exemplo, você pega uma receita de bolo, lá tem todas as instruções. 3 claras de ovos, 2 colheres de óleo, 1 pitada de sal, 2 colheres de polvilho doce, 1 colher de polvilho azedo. Tô dando aqui só a receita do pão de queijo, né? Mas não é essas proporções também não, mas é quase lá. Então, uma receita lhe ensina a como fazer um bolo, um pão de queijo, uma macarronada, etc, etc. Isso é um texto injuntivo. É aquele texto que visa o ensinamento de algo, dá o passo a passo. Então, dito isso, a gente vai prosseguir e vamos ver vamos ver especificamente a narração e a descrição. Narração. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente foram abordados por um homem estranho. Pararam, atemorizados, e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de casa. Descrição. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma, que mais parecia de uma pintura. Vocês conseguem notar aí que nós temos 2 textos, e esses textos eles possuem características que são distintas. Enquanto um relata um acontecimento vivido por alguém, com personagens em algum lugar, com alguma ação específica, o outro revela as características de algo. Então, nós temos aí 2 tipos de textos que são distintos, e o ideal é que vocês consigam, além de visualizar, diferenciar essas questões dentro desses textos. Então, vamos lá para as características, né? Só um minuto. Aqui eu não vou passar esses aqui pra gente ir pra narração em si. Narração.
Narrar é criar um narrador, é um elemento essencial da narração. Relatar fatos reais ou imaginários, apresentar personagens e criar uma sucessão temporal, ou seja, é indicar em que tempo aquilo se passa. Então vamos lá ver cada uma dessas características. Narração é o relato dos fatos ordenados em uma sequência lógica com inclusão de personagens. Os elementos fundamentais da narração são o fato, o episódio ou o incidente, que no caso é a ação, o que aconteceu, a personagem ou os personagens envolvidos nela, ou seja, com quem aconteceu, e como aconteceu, o modo como se desenrolaram os fatos, como que aquilo ali se deu e tudo mais. Onde aconteceu, o local mesmo, pode ser físico ou não, a gente depois vai ver isso, não é o momento agora. O tempo, que ele também pode ser aquele tempo cronológico, de tarde, de manhã, então no século XIX, e também pode ser um tempo psicológico, mas isso a gente vai ver mais pra frente. É importante no momento só que vocês saibam que existe um tempo e que existe um espaço. O porquê, que é a causa daquilo ter acontecido, por que aquilo aconteceu, por que aquele fato aconteceu. O porquê nem sempre é relatado, mas geralmente sim. E o que aconteceu devido àquilo, que também nem sempre tem, mas que é uma das características. As que são mesmo totalmente necessárias é o que, quem, como, quando e onde. Essas 5 perguntinhas, elas não podem deixar de ser respondidas no texto narrativo, certinho? Então, ó, que são os elementos? Nós temos o tempo, e esse tempo ele pode ser cronológico e ele pode ser psicológico. Quando eu digo tempo cronológico, eu estou me referindo ao tempo da forma como nós conhecemos. Tudo que se refira ao tempo conhecido, como ao meio-dia, nesta manhã, no século XIX, em 2001, ontem, hoje, enfim, tudo que se refere ao tempo da maneira como nós conhecemos o tempo. O psicológico já é uma forma diferente de se retratar o tempo. Por exemplo, algumas narrativas trazem flashback. Eu estou vivendo um acontecimento agora, nesse instante, e retomo o acontecimento do passado e começo a contar algo que é uma memória. Isso é um tempo psicológico, porque é um tempo que existe somente na cabeça do personagem. É relatado lá, mas ele só existe na vivência do personagem, não é o tempo tal qual conhecemos. Então essa é a grande diferença aí do cronológico e do psicológico. Também quando o personagem faz aspirações de futuro, isso também é psicológico. Enfim, deu pra perceber a diferença, né? O espaço é mesmo o lugar onde se passa a coisa, a localização. Pode ser mais amplo, como a cidade de Parnaíba, assim como pode ser mais específico, como na Avenida São Sebastião, entendeu? Pode ser mais específico ainda, na segunda quadra da Avenida São Sebastião. Então, nós temos esse espaço que ele pode ser amplo e ele pode ser definido. A ação é o que aconteceu mesmo, é o fato em si, as coisas que ocorreram dentro dessa narrativa. Então, isso é a ação. Os personagens, né, que nós temos aí, os personagens que se dividem em protagonistas, coadjuvantes e antagonistas, né? O vilão e o mocinho e todo o resto. Foco narrativo, ou seja, que tipo de narrador nós temos ali? Nós temos o narrador onisciente, nós já vimos, é aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que parece que entra na mente de todos os personagens, ele sabe de absolutamente tudo.
Nós temos o narrador observador, que é aquele que vê o fato acontecendo e somente relata, como se fosse um jornalista. Eu vi acontecer e estou relatando o que aconteceu. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que tanto conta a história quanto está participando dela. Isso aqui acontece muito em literatura, assim como o onisciente também. E são esses três tipozinhos. Os discursos nós ainda não vimos, a gente vai ver depois das avaliações. Ele é um pouco mais complexo e vai ficar para a próxima prova. Então é isso, tempo cronológico e psicológico a gente já viu. O tempo cronológico é aquele tempo mesmo do dia a dia, enquanto o tempo psicológico ele é completamente particular. Entenderam? Então, a grande diferença é essa. Não vamos nos ater muito a esse texto. O espaço. Nenhuma personagem em qualquer tipo de narrativa está solta no espaço. A especialidade existe sob a forma de um ambiente onde se inspiram os personagens. E numa classificação simplista podem ser classificados de abertos, o campo, uma praça, ou fechados, uma casa, um cômodo, uma sala. Os espaços muitas vezes singularizam as criaturas. Como eu disse para vocês, eu posso dar uma ideia ampla de espaço, assim como eu posso dar uma ideia mais restrita de espaço. Depende muito da narrativa e da sua intenção com aquela narrativa. Espaço físico e geográfico, que é o lugar onde as coisas acontecem. Uma escola, um cômodo, uma casa, uma rua, uma cidade. E nós também temos o espaço social. O espaço social é quando eu relaciono como aquelas pessoas dentro daquela situação se encontram dentro da sociedade. Por exemplo, se elas são ricas, se elas são pobres, se elas são religiosas ou se elas são não religiosas, enfim, diversas questões. Esse ambiente social ele é um pouco mais complexo e a gente vai ver à medida que a gente for trabalhando os paradidáticos ao longo do ano. Por enquanto, só compreendam que existe um espaço e que esse espaço pode ser amplo ou restrito. A ação. Então, a ação é o desenrolar do fato. São os fatos que acontecem. E os personagens? Vamos só aqui dar uma pincelada nos personagens novamente. Os protagonistas, que eles são o eixo da narrativa. Tudo gira em torno desses protagonistas da história. A gente tem os coadjuvantes, que são os secundaristas. Eles não são nem protagonistas e nem antagonistas, mas eles também servem para... Eles fazem parte da história, eles também são muito importantes. Não achem que não. Inclusive, tem algumas coisas que eu assisto que eu gosto bem mais dos coadjuvantes do que dos protagonistas ou dos antagonistas. Inclusive, em novela, muito raro que eu goste dos protagonistas. Eu gosto, às vezes, muito mais do antagonista, do vilão e dos coadjuvantes. O protagonista é muito chato. Pra mim, viu? A minha visão. Antagonistas, que é o vilão da história, entre muitas aspas, que não necessariamente é um vilão em si, mas, enfim, ele tem atrito com o protagonista. O que acontece? O que acontece não, o que eu vou indicar pra vocês? Os vídeos do Imaginago, canal do Imaginago no YouTube, falando sobre os vilões da Disney. Por favor, assistam, é incrível. Ele fala o porquê que aquele vilão se tornou vilão, o que aconteceu para ele se tornar vilão. É incrível, assista, é muito bom. Depois eu mando o link para vocês. Então, os antagonistas são os vilões e os coadjuvantes os secundaristas. Foco narrativo é como que vai ser relatado aquele discurso, qual tipo de narrador vai ser apresentado.
E aí a gente já viu, né, um pouco sobre que nós temos o onisciente, nós temos o observador e nós temos o personagem. Quem quiser ver essas classificações com maior aprofundamento, assista aos vídeos do canal. Nós temos um vídeo específico para narração e um vídeo específico para descrição. Certinho? Vamos ler esse texto aqui rapidinho. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigues de Freitas e morreu afogado. Vamos identificar as características da narrativa aqui. Aconteceu com quem? Com João Gostoso. Aconteceu quando? Em uma noite. O que aconteceu? Ele chegou num bar, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa e morreu afogado. Então a gente consegue identificar as características da narrativa aqui muito presentes. A gente também identifica que esse narrador aqui, ele não é onisciente, porque ele só viu o fato acontecer e relatou o fato. Tanto é que diz que é um poema retirado de uma notícia de jornal. E a gente também identifica outros espaços, como o Bar 20 de Novembro e a Lagoa Rodrigues de Freitas. Então o espaço ele não necessariamente é só um no texto. Às vezes aparecem vários. Então vamos lá. Que é a estrutura da narração, onde a gente tem a introdução, depois a gente tem o desenvolvimento desse texto. Dentro desse desenvolvimento a gente tem o clímax, que é aquela parte onde você fica, meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu preciso muito saber o que vai acontecer. E aí a gente tem o desfecho, que é o fechamento dessa história, onde todas as questões se resolvem e a narrativa se concretiza. Tudo volta à paz, não à paz inicial do texto, mas a uma sensação assim de que, ok, agora tá tudo bem. É o final. Geralmente é surpreendente. Você fica, meu Deus, eu não sabia que fulano ia casar com fulano. Ou trágico, ou super engraçado. Depende muito do tipo de narrativa. Pardalzinho. O pardalzinho nasceu livre. Quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo Sacha enterrou. No jardim, a alma essa voou. Então nós temos também ali uma narrativa, porque ele conta a história do pardalzinho. Então narrativa nem sempre é um texto corrido. Às vezes um poema pode contar uma história e ele vai ser considerado um texto narrativo. Descrição. A descrição é bem mais simples. Descrever é pormenorizar, retratar, visualizar, enumerar, observar e caracterizar. Descrever é dizer as características de algo. Observar as características de algo. Enumerar as características de algo. Então, descrever é tudo isso aqui. Anotem, ou decorem, ou aprendam. Enfim, incorporem as características de descrição para a vida de vocês. Descrição. Observe o texto a seguir. Ele é nojento, asqueroso, um inseto mesmo. E é tão pequeno, tão baixo, que ninguém nota sua presença. Mas ele nunca está sozinho. Iguais a ele existem aos milhões só em sua casa. E olha, não se iluda, eles são todos iguais. Totalmente sem escrúpulos, fazem mal a moças e rapazes, adultos e crianças.
Ele é um ser tão desprezível que respirar perto dele pode causar até alergia. E sabe o que ele mais gosta de comer? Restos de pele humana. Aqui, vamos lá. Desculpa. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui pra gente compreender que esse texto é uma descrição? A gente tem as características. O que a gente supõe que é esse bicho? É uma bactéria, né? Ela fala que existem milhões, que é tão pequeno que ninguém nota a sua presença, que gosta de comer resto de pele humana. Então, eu suponho que seja uma bactéria. Vamos lá. Ou diversas bactérias. Nojento, asqueroso. O inseto mesmo é tão pequeno, tão baixo. Tão pequeno, tão baixo, que ninguém nota sua presença, mas ele nunca está sozinho. São todos iguais, totalmente sem escrúpulos. Fazem mal a moças e rapazes, adultos e crianças. Ele é um ser tão desprezível que respirar perto dele pode até causar alergia. E sabe que ele gosta de comer restos de pele humana. O que acontece aqui? Esse texto, como vocês puderam notar, ele é recheado de adjetivos. A grande característica da descrição é isso. Se você nota um texto e ele está descrevendo, dando as características de algo, ele precisa utilizar adjetivos. Então, você vai ter ali adjetivos, que são aquela classe de palavras que dá característica às coisas. Por exemplo, se eu tenho duas meninas, elas podem ser coisas iguais, dois objetos iguais, meninas, mas elas possuem características distintas. Posso ter uma menina loira e eu posso ter uma menina ruiva. Eu posso ter uma menina magra e posso ter uma menina gorda. Eu posso ter uma menina baixa e posso ter uma menina alta. Então, a descrição ela serve para isso, para particularizar as coisas. Nada é igual, nós sabemos, e tudo possui as suas características. Então, a descrição serve para isso. Bom, por enquanto é isso. Na nossa provinha de produção de texto, vocês vão ter que identificar se o texto é narrativo ou dissertativo e quais os elementos possuem. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, já deveria ter mencionado. Às vezes um texto, ele é tanto narrativo quanto descritivo. O que acontece? Você tem que compreender o que ele é mais. Às vezes, dentro de uma narração, você tem algumas partezinhas que ele descreve algo, mas o foco daquele texto não é a descrição dessa coisa, é a contação de história. Enquanto em alguns textos, ele pode até estar contando uma história, mas o foco principal é descrever as características das coisas. Então, acontece, às vezes, esses dois tipos se juntarem, é muito comum. Então, vocês também têm que perceber isso aí. Por hoje é só. Depois desse vídeo, se ainda ficarem dúvidas, revejam os vídeos. Nós temos 2 vídeos no canal específicos para cada tipo textual, tanto para narração quanto para descrição. E façam a provinha de vocês com muita atenção, viu? Beijão. Até amanhã na nossa revisão de literatura.